Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22, e dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 1. Escutemos e lemos juntos neste exato momento. 1 Reis 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: tua prata e teu ouro são meus, são minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad, mandou-te dizer, dá-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considera e vede que esse homem quer a nossa perda, quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe des ouvidos, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó da Samaria bastar para encher o côncavo da mão dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse: Dizei-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo esta resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. A derrota de Ben-Hadad. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor, vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias, quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias, e encontrou 232, depois contou todo o povo dos israelitas, e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias tinham saído em primeiro lugar. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz, ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes de províncias saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: O seu Deus é um Deus dos montes. Eis o que tens de fazer: destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda a certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afeque para combater Israel.
Os israelitas recenseados e providos de víveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Isto diz o Senhor, porque os sírios disseram: O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. O resto fugiu para a cidade de Afeque, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: Ouve, nós temos ouvido dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço, e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad roga-te, concede-me a vida. Ele está ainda vivo? Perguntou Acabe. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Trazei-mo, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita esta aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Um profeta condena Acabe. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: Por ordem do Senhor, fere-me, mas o outro recusou. Por que não ouviste a voz do Senhor? Disse-lhe o primeiro: Logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: Fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Tendo o rei passado, ele pôs-se a gritar-lhe: Teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: Guarda este homem. Se ele desaparecer, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: Eis o que diz o Senhor: Pois que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito, tua vida responderá pela sua, e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para a sua casa sombrio e irritado, e chegou a Samaria. 1 Reis 21. A vinha de Nabote. Passado tudo isso, aconteceu o seguinte: Nabote de Jezreel possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: Cede-me tua vinha, para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Dar-te-ei em troca uma vinha melhor, ou se o preferires, pagar-te-ei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para a sua casa sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezreel recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede, e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: Por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: Falei a Nabote de Jezreel, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou, se o preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: Não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes, eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Escreveu ela, então, uma carta em nome do rei,
selou-a com o selo real, e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, concidadãos de Nabote. Eis o que dizia na carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra. E mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei, conduziu-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, concidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a deposição seguinte contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disto, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusara vender, ele já não vive. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para a sua vinha, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai. Dir-lhe-ás: isto diz o Senhor: mataste, e agora usurpas, e ajuntarás, eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendeste para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti, varrer-te-ei, exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na terra de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto o mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo estas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Pois que ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. 1 Reis 22. 3 anos se passaram sem lutas entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: sabeis porventura que Ramon de Galaade é nossa, e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá. E continuando a falar ao rei de Israel, Josafá ajuntou: consulta antes de tudo, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu ir atacar Ramon de Galaade, eu devo me abster? Eles responderam: vai. Mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui, a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor. Chamou então o rei de Israel um eunuco e deu-lhe esta ordem: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um no seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedecias, filho de Canaana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: eis o que diz o Senhor:
com estes chifres ferirás os sírios até que sejam exterminados. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramô de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei, que o teu oráculo seja conforme o deles, predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: por Deus que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramô de Galaade, ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. O rei disse-lhe: quantas vezes será preciso conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: vejo todo o Israel espalhado pelas montanhas como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: essa gente não tem um guia. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe, para que ele suba e pereça em Ramô de Galaade? Um disse uma coisa e outro, outra. Então o Espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. É isto, replicou o Senhor, conseguirás seduzi-lo, vai e fez como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaana, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: prende Miqueias. Dizia-lhes: esta é a ordem do rei. Metei este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria, até que eu volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: ouvi, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramô de Galaade. Disse-lhe: vou disfarçar-me para ir ao combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes de carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: aquele é seguramente o rei de Israel, e o atacaram. Josafá soltou o seu grito de guerra. E os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando um homem o seu arco ao acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido. Mas o combate foi naquele dia tão violento, que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde, o sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército: volte cada um para a sua cidade e para a sua casa. Morreu o rei. Levaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, e as prostitutas banhavam-se ali, conforme o oráculo do Senhor. O resto da história de Acabe, suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Acabe adormeceu com os seus pais, e seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém.
sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O resto da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas, que ainda restavam do tempo de seu pai. Não havia então rei em Édom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir, porque o seu navio naufragou em Ezion-Gaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixa os meus servos embarcar com os teus, mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com os seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe no trono. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor, seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe, e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como o fizera seu pai. 2 Reis 1. Tendo morrido Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias, que se encontrava em seu quarto alto, na Samaria, caiu da janela e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros, aos quais disse: ide consultar Baal-Zebub, Deus de Acaron, para saber se serei curado de meu mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita: sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria, e dizia-lhes: não há porventura um Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Acaron? Por isso eis o que diz o Senhor: não te levantarás do leito a que subiste, mas morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para Ocosias, e este lhes perguntou: por que voltais? Eles responderam: um homem nos veio ao encontro e nos disse: ide, voltai para o vosso rei e dizei-lhe: isto diz o Senhor, não há porventura Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebub, Deus de Acaron? Por isso não te levantarás do leito a que subiste. Ocosias disse-lhes: como era esse homem que veio ao vosso encontro e vos falou desse modo? Era um homem coberto de pelos, responderam-lhe, que trazia uma cinta de couro em volta dos rins. O rei disse: é Elias, o tesbita. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe com seus 50 homens. Este foi ter com Elias, que estava sentado no cimo de um monte, e disse-lhe: ó homem de Deus, desce depressa, pois é ordem do rei. Elias respondeu: se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: se sou um homem de Deus, respondeu Elias, venha fogo do céu e te devore com os teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Pela terceira vez, mandou o rei um chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe, dizendo: peço-te, ó homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos e a destes 50 homens teus servos. Veio fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes. O anjo do Senhor disse a Elias: desce com este homem. Disse-lhe: eis o que diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Acaron, não te levantarás mais do leito a que subiste. Ocosias morreu, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias, e seu irmão Jorão sucedeu-lhe o trono, no 2º ano de Jorão, filho de Josafá,
rei de Judá, porque Ocosias não tinha filhos. O resto da história de Ocosias e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Amanhã, dando seguimento às leituras da Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Paz e bênçãos a todos.